Hoje, nosso entrevistado é uma espécie de biógrafo do Brasil, escritor e um dos maiores jornalistas deste país. Fernando Gomes de Moraes, o mineiro de Mariana, nascido em 22 de julho de 1946, e cresceu entre os 2.000 livros da biblioteca do seu pai, que era bancário. O primeiro emprego veio aos 15 anos como office boy. Aos 18, mudou-se para São Paulo, onde passou por muitas redações. Trabalhou na Veja, no Jornal da Tarde, na Folha de São Paulo, na revista Visão, na TV Cultura e no portal IG. Recebeu 3 vezes o Prêmio ESSO de Jornalismo, 4 vezes o Prêmio de Abril de Jornalismo e o Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira, pelo livro Corações Sujos. Foi deputado estadual por 2 mandatos, 8 anos, pelo MDB. Foi secretário da Cultura e também da Educação, no estado de São Paulo, nos governos Quércia e Fleury. Em 1976, lançou seu primeiro best-seller, A Ilha, um importante livro-reportagem sobre Cuba. Moraes publicou matérias e livros, vendeu já mais de 5 milhões de exemplares no Brasil e no exterior. Algumas de suas obras foram adaptadas para o cinema e para o teatro. Escreveu a biografia de Assis Chateaubriand, de Olga Benário, de Paulo Coelho. Escreveu sobre a história da imigração japonesa no Brasil. São 10 livros publicados, traduzidos em 36 idiomas. Fernando Moraes foi homenageado na 45ª edição do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Recebeu o troféu de ouro. Nesse momento, trabalha no 2º volume da biografia de Luiz Inácio Lula da Silva. Se a gente fosse resumir Fernando de Moraes em uma frase, diria o que ele mesmo disse: me seduz sempre a história brasileira. Fernando, um prazer enorme te receber aqui. Recíproco. Né? Nosso ídolo aqui no ICL, né, para falar sobre... É difícil de entrevistar. Ontem eu conversava com o nosso amigo comum, Juca Kfouri, foi o cara mais difícil que eu vou entrevistar. Aí falei com o Ricardo Couto também. Porque se ele for falar de cada livro dele, nós vamos ficar aqui 3 horas com cada um. E nosso tempo tem um limite. Claro, tem limite. Então, eu quero, antes de mais nada, saber o seguinte: como é que você virou escritor? Você não fez curso para ser escritor, aliás, nem jornalista, né? Não, nada, eu não tenho curso superior. Pois é, como é que começa essa história lá em Minas, lá nas montanhas de Mariana? Bom, em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui com você. Obrigado. A gente já não se via há tanto tempo e é sempre agradável poder te ver, e é uma honra ser entrevistado por você. Nesse sotaque Mineiro, das Alterosas. Sotaque das Alterosas. Mas eu era boy, office boy, naquela época chamava contínuo, era contínuo. Ia pagar conta no banco, né? Ia pagar conta no banco, servia café para as Belo pessoas. Horizonte? Em Belo Horizonte, no antigo Banco da Lavoura, do qual meu pai era gerente. E depois Na acabou, Praça 7, na né? Praça 7, exatamente. Aquele prédio que tinha aquela serpente, símbolo, não sei porquê, num banco. Aquelas Parecendo duas aquela coisa serpentes. da medicina. Da medicina, exatamente. Não sei porquê. Mas eu era boy da revista do banco, do House Organ, revista Ban Lavoura. E servia café para os redatores e tal. Carregava os clichês nas costas, porque a revista era impressa em clichê ainda. No fim do mês, a revista era mensal, no fim do mês eu ia levar os clichês de volta para a gráfica. E quando não tinha o que fazer, eu ficava sentado num cantinho, escrevendo, aproveitando uma máquina de escrever que dava sopa ali, fazendo um jornalzinho da minha turma, lá no bairro que eu morava. E aí me levantava, ia servir café, ia pagar conta para os outros. E aí um dia faltou um repórter, que hoje é um grande psicanalista mineiro,
Antônio Walter Nascimento, e o editor da revista falou: ô menino, falou para mim, ô menino, você que fica aí escrevendo escondido, tem que fazer uma entrevista, você quer arriscar? Aí eu topei, fui fazer a entrevista e o cara gostou, Danilo Ferreira da Fonseca, gostou, e eu dormi office boy e acordei jornalista. Olha só. Comecei a escrever para a revista. E aí depois eu vim para São Paulo, pouco tempo depois, e fui trabalhar no Jornal da Tarde, que tinha acabado de ser fundado pela família Mesquita. Que era o Reduto de Mineiros. Que era um reduto de mineiros. Porque o diretor de redação era o Mino Carta, quem criou o jornal foi o Mino Carta, e o secretário de redação, que era o cargo imediatamente abaixo do Mino, era o Murilo Felisberto, que era mineiro. E ele foi a Minas e encheu 2 ônibus de mineiros. E levou para São Paulo. Trouxe para São Paulo para ganhar salários paulistas, né? Então, é uma tentação. A maioria ficou. Alguns não aguentaram a tristeza de ficar longe da mãe, da namorada e tal. Voltaram para Belo Horizonte. E aí eu fiquei 10 anos no Jornal da Tarde, que foi onde eu, na verdade, não só comecei a minha carreira, mas descobri que o melhor da redação era fazer reportagem, ir para a rua. E acabei ganhando prêmio, eu tinha 23 anos, junto com outro mineiro, o Ricardo Gontijo. Sim. Nós fomos percorrer o trecho por onde ia passar a Transamazônica. 1970, isso. A Amazônia era um outro planeta. É como você falar hoje de Júpiter, assim, sabe? Ninguém conhecia, ninguém sabia o que tinha lá dentro. E nós fomos, Ricardinho, eu e o Alfredo Rizzuti, fotógrafo, e fizemos a estrada toda. Parte de carro, parte de barco, parte de lombo de burro. Tem uma foto minha montada num burro. 20 e poucos anos. 20 e poucos E anos. Ganhamos o prêmio ESSO. Que era o prêmio mais importante. Que era o prêmio mais importante, que era o Pulitzer brasileiro. E ganhamos o prêmio ESSO de reportagem. E que para mim foi muito, para todos nós, para o Ricardo, para o Ricardinho Gontijo, para o Alfredo Rizzuti. Mas aí isso te coloca no mercado, né, na praça. Claro. Como repórter. E juntou a fome com a vontade de comer, porque eu gostava de reportagem. Gostava. Ganhei mais 2 ESSOs. Um ESSO de equipe cobrindo o incêndio do edifício Joelma. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, um negócio brutal. Um edifício de 20 e tantos andares. Pegou fogo e ali perto do jornal. O jornal funcionava na Major Quedinho, ali em frente à Biblioteca Pública, Biblioteca Mar de Andrade. E o Joelma é ali embaixo, existe até hoje o É prédio. uma coisa pavorosa. As pessoas Coisa pavorosa. se atiravam. Pois é, as pessoas se atiravam, porque viam que a escada dos bombeiros não ia chegar lá no andar que a pessoa estava. E o fogo subindo. E você lá. E eu lá embaixo. E as pessoas se atirando ali, você via cadáveres. Não é bom ver gente morrer. Ele não esquece nunca, né? Não esquece nunca. Eu vi gente morrer depois em guerra, frente sandinista. Você cobriu a guerra. Cobri a guerra da Nicarágua. Consegui entrevistar os 2 lados. Consegui entrevistar o Ortega, que era guerrilheiro, estava escondido no mato. Fui com... Quem era o fotógrafo? Geraldinho Guimarães, que não é mineiro. Você vê que tem paulista também Se no jogo. fosse Geraldo Magela, seria mineiro. Seria mineiro. Magela é sempre mineiro. Eustáquio também é mineiro. Cadê o Padre Eustáquio? Padre Eustáquio. E Você cobriu a guerra. entrevistei o Ortega, ainda no mato, com lenço no rosto, e entrevistei o ditador, o Somoza, Anastácio Somoza de Baile, Tatito. Era o apelido dele. Elegante com terno. Na época não Tinha existia. mania de lavar as mãos sem Tinha. parar, né? Porque achava que a mão obsessão. estava suja de sangue. Suja, E tava. Tava 3 gerações. 3 gerações
E ele é uma coisa engraçada que ele se vestia muito bem. Na época acho que não existia Armani ainda, mas se fosse hoje, se vestiria com um terno Armani caprichado e chapéu de cowboy, chapéu Stetson de cowboy. E nós fomos para lá e meses depois ele é derrubado pela guerrilha, pela Frente Sandinista. Pelos sandinistas. Aliás, tem uma foto, que na hora que eu cheguei aqui, eu estava vendo uma foto minha no avião, Aqui tem uma sua com Fidel, aí com o Hugo Chávez. o Hugo Chávez, ali Com o tem uma Arafat. com o Arafat, né? Mas eu estava vendo uma que eu estou dentro de um avião com o Fidel. Era o primeiro aniversário da Revolução Sandinista. Eu estava em Havana e tentando arrumar um voo para ir para Manágua. E os voos estavam todos cheios, porque era o primeiro Que ano aniversário. foi isso? 1980. A Revolução triunfou E em você- 79. Você teve que entrar em Cuba mais ou menos escondido, Eu tinha... porque o passaporte tinha um carimbo, né? Não vale não para vale Cuba. para Cuba. Os passaportes brasileiros na eram ditadura dos proibidos. militares. Mas eu, na verdade, tinha ido a primeira vez para Cuba em 74, final de 74, que foi quando eu fiz o livro, A Ilha. Mas dessa vez eu queria ir para Manágua, menos pelo aniversário da Revolução Sandinista, que ia ser, enfim, uma festa, não interessava ao meu trabalho. Eu queria, porque eu sabia que o Arafat ia estar lá, e eu queria marcar uma entrevista com o Arafat. Essa foto aqui é lá? Essa foto não, essa foto é em Beirute, quando eu consegui a entrevista. Mas eu queria ir, na hora de eu me despedir do Fidel para voltar para o Brasil ou ir para Manágua, ele me perguntou, você está indo embora para o Brasil? Eu falei, não, eu estou tentando arrumar um voo para Manágua ou direto... Com o Fidel. Com o Fidel. E aí ele falou, eu estou indo para a festa de aniversário e o avião está vazio, vou só eu, segurança, o Barbaroja, Privilégio. o Manolo Pinheiro, o Chomi, que era o secretário do Fidel, e mais ninguém. Eu acabei indo no avião do Fidel, é essa foto que está aí. Aqui. Isso é dentro do avião já, né? Dentro do avião. Fidel fumando charuto. Esse que está aparecendo na pontinha da cabeça Aqui. dele, do lado de cá. Aqui. Esse aí é o Barbaroja, é o Manuel Pinheiro Lozada, o cara que treinou todos os guerrilheiros latino-americanos que tentaram fazer revoluções em seus países. O Pinheiro era o chefe do Departamento de Américas do Partido Comunista Cubano, era o encarregado disso, de formar quadros revolucionários para a Revolução. Figura fantástica. Como é que você, em plena ditadura no Brasil, vigiado por todos os lados, e você não era ou você era um militante político da esquerda? Eu era um ativista discreto. Mas sem um vínculo. Não, sem vínculo, não fui de nenhuma organização armada, apoiava a luta armada, sem militar em nenhuma E organização. como é que você foi conseguir entrar em Cuba e falar Durante a com o Fidel? ditadura. Pois é, quando eu ganhei o ESSO, eu me senti no direito de buscar novas reportagens, grandes reportagens, e não existia nada no Brasil sobre Cuba. Cuba pós-revolução, Cuba fidelista. E aí eu procurei o doutor Rui Mesquita, diretor do Jornal da Tarde, e disse a ele, doutor Rui, eu estou querendo ver se eu vou a Cuba fazer uma matéria, mas eu não quero fazer nada especial. Quero fazer o cotidiano dos cubanos. O que é viver numa revolução na América Latina? Como é que é? Ser comunista, socialista, do lado do lado império. dos Estados Unidos, a distância que vai daqui a Piracicaba, separa Havana de Miami. Cento e poucos quilômetros, 160 quilômetros. É a distância que vai do Rio de Janeiro a Juiz de Fora, por exemplo, para os cariocas medirem mais ou menos. E eu queria fazer, e queria saber o que o senhor acha, se o jornal topa e tal. Ele falou, bom, em primeiro lugar, eu não acredito que os cubanos te deem visto na hora que souberem que você trabalha aqui, que eles detestam o jornal e a família Mesquita. Segundo, que se eles te deram visto, nós estamos sob censura, isso era em 1970. Ele falou, imagina que o censor vai deixar passar uma reportagem sobre Cuba. Não, você não vai nem conseguir chegar em Cuba.
Mas se conseguir, ele dizia, o censor não vai deixar publicar. Agora, se você conseguir superar essas barreiras, primeiro dos cubanos te darem visto, segundo, de passar pelo censor, o jornal publica, pode se virar para arrumar o visto. Eu comecei a mandar cartas para as embaixadas de Cuba no exterior, com a foto minha, tamanho passaporte, e um modestíssimo currículo meu que caberia em um quarto de página. E aí, eu já não estava mais no Jornal da Tarde, eu estava trabalhando na Visão, em 74. Do Grupo Abril. Não é do Grupo Abril. Visão tinha sido comprada. Que era da... A Visão tinha sido comprada pelo Henri Maxud, o dono do hotel. O Hotel Maxud. E foi uma turma grande do Jornal da Tarde para lá e eu fui nessa turma. Ricardo Sete, Carlinhos Brickman, Evaldo Dantas, Rolf Kuntz. Foi um bando, Gabriel Manzano, um bando de gente do Jornal da Tarde foi para a Visão. Foi quando eu conheci o Vlado Herzog. Vladimir Herzog, que era editor de cultura da Visão. Trabalhávamos na mesma sala. E aí eu estava em Portugal, rendendo o Zueni Ventura no pós-Revolução dos Cravos, quando o Márcio Moreira Alves, o Marcito, mineiro... Foi deputado federal, foi o estupim do AI-5. Do AI-5. O Márcio Moreira Alves deixa um bilhete na portaria do hotel que eu estava em Lisboa, dizendo o embaixador de Cuba, aqui em Lisboa, está te procurando. Opa! Pô, eu já imaginei que era alguma coisa que tinha que ver com cartas. Com as minhas cartas. E cheguei lá e ele me disse, olha, o Zé Maria Rabelo, mineiro, que foi editor do Binômio. Binômio, Jornal Mineiro. Criador do Binômio. Zé Maria Rabelo interveio aqui pedindo para que a gente desse o visto para você. O Zé Maria era exilado aquela Zé Maria era exilado, ele foi embora nas primeiras levas pós-golpe de 64. Zé Maria Rabelo interveio junto ao governo cubano pedindo para que concedessem o visto para você, então você pode embarcar a hora que você quiser. Aí eu liguei para a revista aqui no Brasil e falei, eu estava pedindo um visto para fazer uma matéria para o Estadão. Para o Jornal da Tarde, do grupo Estadão, e saiu o visto. Se a revista quiser, eu embarco para Cuba. Se a revista não quiser, eu quero férias. Que eu vou fazer. Eu vou por minha conta, não podia perder. A revista topou, eu fui para lá, fiquei 3 meses. Fiquei 3 meses, percorri o país de ponta a ponta, peguei um carrinho, aluguei um carro, um Fiat, aqueles Fiat Topolino, 500 cilindradas, e percorri o país inteiro e voltei e querendo uma entrevista com o Fidel, pedindo, insistindo na entrevista, lá em Cuba. E nada, nenhuma resposta, porque eles diziam, olha, vai ser difícil o comandante te atender, te dar entrevista, porque nem tanto por você, mas por você ser de onde sabe? Ditadura militar no Brasil, não tem muita... ditadura militar, uma revista de empresário. Uma revista de empresário, revista de negócios. Capitalista. Tá bom e tal. mas o vice-presidente da República, Carlos Rafael Rodrigues, vai te receber. Na véspera de você ir embora, alguns dias antes de você ir embora, ele vai te atender. E na véspera de eu voltar para o Brasil, eu fui para a casa do Carlos Rafael, tarde da noite, os cubanos são maníacos com isso, começar os compromissos fora de hora, e eu fui para a casa dele e estava gravando a entrevista, já meia-noite, 1h da manhã, quando eu ouço... Gravador? Usando gravador, aqueles gravadorzão desse tamanho. Parecia um tijolo. Hoje você grava com celular. E aí eu ouço barulho de botas. Poc, 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 poc. Era o Fidel. Chegou, eu falei, vai me dar entrevista, né? Eu falei, bom, comandante, imagino que o senhor veio aqui para atender o meu pedido que eu estou fazendo já há 3 meses de ser recebido. Ele falou, não vou te dar entrevista, eu vim para ver a sua entrevista com o Carlos Rafael, ver como é que está indo. E aí ficou ali alguns minutos, conversamos um pouquinho, e ele disse, mas olha, você
para premiar a sua persistência, você está aqui há 3 meses pedindo entrevista, eu te prometo o seguinte, a primeira entrevista que eu tiver que dar para o Brasil, eu dou para você. Eu falei, tá bom, vim-me embora. E aí, a Visão não quis publicar a entrevista, a reportagem, não a entrevista, a série de reportagens que era para publicar. Você fez várias lá durante esses 3 meses, né? Claro, eu fiz 3 meses, você conta a história da humanidade, a vida e suas implicações. E aí a revista não topou publicar, que achou que a matéria era muito favorável a Cuba. E eu dizia que não, e o dono, porque tem um negócio impressionante, eu nunca tinha visto isso na vida, já tinha trabalhado em alguns lugares. Você não falava com o editor, não, falava com o dono da revista, o proprietário. E ele dizia, olha, sua matéria está muito bem escrita, mas meu filho de 16 anos, que hoje é um empresário aí, atualmente é um empresário, na época era um moleque de 16 anos, ele disse, não, sua reportagem é muito boa, mas se o meu filho de 16 anos ler isso aí, ele vai achar que o socialismo é um negócio que presta, que é bom. Então eu não publico. Então eu não publico. E me demitiram da revista. Mas ele que bancou a sua permanência em Cuba, ele pagou? Foi. Mas a matéria era minha. É. E eu saí e levei a matéria comigo. E ela virou o livro? Ela virou livro por quê? Porque quando pegaram os caras do Partido Comunista Brasileiro, que eles supunham, os Araponga eram tão incompetentes que achavam que eu era militante do Partidão, do PCB. Eu não era, não tinha nenhuma ligação. E quando eles prenderam o Marcum, o Serjão Gomes, o Rodolfo Konder, o Jorge Duque Estrada, e acabaram matando o Vlado Herzog, nas torturas, eles perguntavam o que o Fernando Moraes foi fazer em Cuba. E os caras diziam, debaixo de pau, diziam a verdade. Ele foi fazer uma reportagem. E os tiras do DOI-CODE perguntavam o seguinte, Katsu, que reportagem que ele foi fazer que não foi publicada em lugar nenhum? Então, eu fui obrigado a publicar o livro meio como álibi para mim, para os caras saberem que eu não tinha ido a Cuba fazer curso de guerrilha, não tinha ido buscar dinheiro, não tinha ido buscar arma. Agora, é um livro que dá um belíssimo É um panorama de Cuba, é um panorama, né? é um retrato. Eu li a época, foi 1976. 76. Governo do General Geisel. General Geisel. Né? O ditador da época era o Geisel. Era o Geisel, penúltimo ditador. Tinha matado Herzog, Manuel Filho, operário, né? O Santo Dias, outro operário. Como é que eles deixaram você publicar isso? Olha, não deixaram, foi uma editora pequena e uma editora que não tinha muita expressão, era, enfim, uma editora sem relevância, mas cujo dono resolveu encarar e, para espanto de todos nós, o livro, na primeira semana, já foi para a cabeça da lista de mais vendidos e ficou 100 semanas. 100 semanas na lista de mais vendidos, vendeu 1 milhão de exemplares. É um dos meus livros. 2 anos. 100 semanas, mais de 2 anos. Mais de 2 anos na lista de mais vendidos da Veja e quase sempre no primeiro lugar. Se você for da coleção da Veja e olhar esse período, vai lá olhar, está lá. Como é que eles não recolheram tudo? Porque os militares... Em alguns lugares, em Belo Horizonte, minha terra, nossa terra, em Belo Horizonte, o DOPS apreendeu, depois parou a apreensão, e em Goiás ou no Mato Grosso também foi censurado, mas não adiantava, aquilo ali virou, porque depois eu vim a saber que muitas instituições, as pastorais da igreja, compravam o livro e distribuíam encadernado. Só da Teologia da Libertação. Teologia da Libertação, um livro encapado com papel de jornal e tal, para o pessoal fazer a cabeça da tigrada, usando o livro como vademécum, né? Agora, não te prenderam? Não, eu fui detido 3 vezes, uma das vezes por causa de Cuba, mas eu fui detido como qualquer outro poderia ser, uma vez pela aeronáutica, uma vez pelo Exército, mas isso já... aliás, isso foi antes de eu ir para Cuba. Eu fui preso quando Costa e Silva teve a trombose e que os 3 patetas assumiram o governo do Brasil. Ministro da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Os 3. Eu estava no Rio pelo Jornal da Tarde e eu fui preso de madrugada pelo Exército, porque eu estava
bisbilhotando a casa. Que tinha como comandante e ministro um cara que se meteu a ser poeta, Adelita. Adelita Para Tavares. quem não sabe, é o Aurélio Delira Tavares, que conseguiu entrar para a Academia Brasileira de Letras. Adelita cometia Adelita que mandou poemas. te prender, cometia poemas. Cometia poemas. Poeta, você imagina. Me pegaram de madrugada, porque eu estava bisbilhotando a casa do general Cisano Sarmento, que era comandante do Primeiro Exército, que ficava no Rio, e me agarraram ali. Eu estava com gravador, com máquina fotográfica. 2, 3 horas da manhã, eu vi que enorme movimento de generais. Achei que era golpe de Estado, que eles tinham derrubado o Costa Silva. Mas não é, o Costa Silva tinha tido um derrame, uma trombose. Mas você tinha 20 anos. Tinha 20 anos. Devia ter 20 anos, por aí. 22 anos. 22 46, anos. 68, 22. 22 anos. E me pegaram de madrugada, mas aí eles apreenderam o meu documento. De manhã ligaram para São Paulo para saber se eu era mesmo repórter, porque estava achando que eu era de alguma organização guerrilheira, que eu estava pretendendo fazer atentado contra a casa do general e tal. Palácio da Laguna, do lado do Maracanã. Tem o Maracanã de um lado, passa o Rio Maracanã ali, do outro lado do Rio é... Na Avenida Maracanã. Na Avenida Maracanã. Palácio da Laguna. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei preso dentro de uma edícula, de um depósito. Eu fiquei até de manhã, até eles se comunicarem com o jornal em São Paulo e o jornal confirmar. Não, ele não é guerrilheiro, ele é repórter. Fui solto, o jornal mandou uma equipe grande para o Rio para cobrir a crise, porque aí juntou 3 coisas. Juntou a trombose do Costa e Silva, o sequestro do Elbrick, do embaixador dos Estados Unidos, e a morte por infarto do Faria Lima, que era tido como um dos possíveis sucessores do Costa Silva. Brigadeiro Faria Lima, que hoje é o nome da avenida, onde fica aí o pessoal do dinheiro. E o vice-presidente da República, do Costa Silva, era o Pedro Aleixo. Era um mineiro, advogado mineiro. Mineiro, nascido, por acaso, por essas coincidências do destino, nascido na minha cidade, em Mariana. Mineiro, é o marianense mais ilustre. Sai e eles não deixam ele tomar posse. Não deixam ele tomar posse. Só que eu liguei para Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, e tentei achar a família achar o irmão do Pedro Aleixo, que é hoje da Câmara, da Academia Marianense de Letras, um padre Aleixo, e para saber do Pedro Aleixo. Vai tomar posse ou não vai tomar posse? Que ele era vice-presidente da República. Os militares... Eles disseram, olha, ele já embarcou para o Rio de Janeiro, está descendo aí. Eu fui para o aeroporto não falo o nome, porque não dá sorte, pai da aviação, aeroporto central do Rio. Puta, sabia não. Urucubaca, rapaz. Eu só de ouvir falar, eu já isolo. E aí eu fui pro aeroporto do centro do Rio. Chama. SDU, tudo bem. E a hora que pousou o aviãozinho da FAB, que era um Eletra, não, Eletra era da ponte aérea. Devia ser um Avro, um Samurai. Um Avro da FAB. A FAB usava um Avro, a hélice ainda. 2 hélices. Isso. E eu vi descendo o Pedro Aleixo, baixinho, bonitinho, bem vestidinho, terninho preto. Entrei na pista e, doutor Pedro, tudo bem? Na hora que eu entrei na pista, junto com o fotógrafo mineiro também, Disseu Vaik, Creu, pegaram a gente. A aeronáutica pegou a gente na frente do Pedro Aleixo e nos prendeu. E só soltou de novo, tiveram que ligar para São Paulo. Sob alegação de quê? 2 barbudos, 2 caras com barba desse tamanho, entrar na pista do aeroporto. E o avião da FAB desembarcando ali, o presidente que não ia, o vice-presidente que não ia assumir, que os milicos não iam deixar ele assumir, não deixaram. Prenderam a gente, aí tinha cela mesmo. No aeroporto tinha uma unidade da aeronáutica, prenderam a mim e ao Disseu. De novo se repete o que tinha acontecido na casa do Cisano Sarmento, ligam para São Paulo, tal, não é guerrilheiro, é repórter, solta. E outra coisa, era repórter da família Mesquita, não era pouco.
sabe? Não é o jornal de Que no esquina. começo apoiou o Que golpe, apoiou o golpe. Já tinha rompido. mas depois rompeu, né? Rompeu no ato 5, quando o Costa e Silva E o baixa jornal, ato o Estadão passou a publicar versos de Camões. versos de Camões, receita e o de Jornal bolo. da Tarde passou a publicar receita de bolo, receitas Quando a culinárias. gente lia uma receita de bolo, a gente falava assim, foi censurado alguma coisa aqui, né? Mas aí, volto para o jornal, a gente escreve o que tinha feito e tal. Eu resolvo sair para jantar com um grupo de amigos mineiros, não jornalistas, que estavam passeando no Rio. Jaqui, o Renatinho. E fomos para Copacabana, jantamos num restaurante, depois saímos, sentamos na areia. E eles acenderam um baseado, um cigarro de maconha, que eu não consumia. E a polícia veio e prendeu a gente, delegacia de costumes. Nossa! Então, num único dia, eu fui parar no xadrez 3 vezes. A primeira pelo Exército, a segunda pela Aeronáutica e a terceira Pela Polícia do Rio. pela Polícia de Costumes, Delegacia de Costumes. E parece coisa de Ayatollah, né? Delegacia de E aí os mesquitas não podiam te tirar, né? Mas aí também foi... soltaram na hora, já não chegou nem aí para a cela e tal. Apreenderam o fumo dos meninos e ficharam a gente. Depois eu fui ver no meu... Quando saiu o habeas data, eu fui ver, aparecia lá a minha prisão. Ah, é? Até essa. As duas durante o dia, madrugada do dia, e a da noite. Mas a gente estava falando do livro. E aí, eu publiquei o livro com a reportagem A Ilha. de Cuba, a Ilha, que está até hoje vendendo, continua aí. Ah, eu tenho em casa até hoje. E meio como álibi, como instrumento de comprovação de que eu tinha ido a Cuba como repórter e não para buscar dinheiro, nem para buscar arma, nem para Traficar revolução para o traficar a Brasil. revolução. Não era nada disso. E aí, quando o livro começou a vender muito, eu fui alertado para a perspectiva internamente de que talvez fosse melhor do que ficar em redação de jornal, era escrever reportagem sob a forma de livro. Por quê? Primeiro que você escolhe o assunto. Você não é pautado, você se pauta. Segundo, O fato não te atropela. o fato não me atropela. Você tem o tempo que você quiser. Você tem o tempo que você quiser, não tem a hora de fechamento, editor bafejando no seu cangote, dizendo, olha, está na hora, tem que Fecha aí. entregar, está na hora do fechamento. E, em terceiro lugar, tem o espaço. Você não tem a limitação que você tem numa imprensa diária. Você Bom, e tem... depois desse, você fez... Fiz Olga, Fez Olga, a história de Olga Benário, Olga Benário, que eu vou mulher do- contar aqui para quem está nos assistindo uma coisa curta. Eu fui a Cuba nos anos 90, com a minha filha mais velha, na época tinha 16, 17 anos, ela está com 43, a Ana Catarina. E fui a Cuba, junto com o Frei Beto, com o Ricardo Couto, fomos lá, tive o privilégio também de conhecer o comandante, só cumprimentar e fazer uma foto com ele, o Fidel. E a minha filha tinha lido A Ilha e gostou da Ilha e comprou o Olga. Sei, E durante a viagem ela foi lendo o livro. no avião. Daqui para Cuba, né? Era um avião que ia para... até hoje era isso, ia para Panamá, Copa, e daí você... E eu falei, nossa, ela estava atrás, assim, não estava exatamente do meu lado. Falei, Aninha não está passando bem, porque ela estava fungando sem parar. Falei, pô, deve ser uma gripe que pegou o ar-condicionado do avião. Olha que eu consegui ver o que era. É que ela leu o livro durante quase toda a viagem e chorava sem parar. Ah, o Olga. É o Olga. Ela falou assim, nunca vi uma história dessa. Então, já recomendo Cuba e Olga, Olga, a que ela história... leu e ela chorava copiosamente. É uma história que mexe com a alma da gente. Me emocionou escrevendo, imagina. Você vê do que uma ditadura é capaz, né? De destroçar pessoas, sonhos, né? É impressionante. A história da Olga é uma história de uma carga dramática, que é uma judia comunista que é entregue pelo Brasil, grávida, barrigão, esperando neném,
esperando a filha que nasce num hospital nazista na Alemanha. Filha dela com... Filha dela Luiz com Carlos Prestes. né? Está viva hoje, a Anitta Prestes, dá aula na Federal do Rio de Janeiro, dá aula de História. É uma história de uma dramaticidade que ela não é dar spoiler, porque já está na capa do livro, que ela é morta numa câmara de gás, depois de passar por 2 campos de concentração, de Ravensbrück. E a filha entregue à sogra. E a filha entregue, depois de algum tempo que a filha, porque eles temiam família e os movimentos sociais na França, na Europa, no México, onde estava o Trotsky, estava exilado no México, e lá vivia também a mãe do Prestes, Dona Leocádia, que do filme sobre o Olga, que chama Olga também, que está nessas aí é o seguinte, a gente tem primeiro o livro A Ilha, depois Olga. Olga é também best-seller que virou filme. Que o papel da Dona Leocádia é encarnado pela Fernanda Montenegro, que é muito parecida com a Dona Leocádia. Com o rosto que a Dona Leocádia tinha, esse olho dos Montenegro, esse olho caído assim. E é muito, muito emocionante, muito. É uma história dramática. Você tem 3 livros que viraram filme, né? 4. Esse aí? Esse. Tem o outro. Tem o Chateau, que foi feito pelo Guilherme Fontes. Né? Que é a história do Assis Chateaubriand. Chateaubriand, que era uma espécie de Roberto Marinho do século passado. Eu acho que mais poderoso do que o Roberto Marinho é hoje. Era, né? O Roberto Marinho já foi para o inferno. Olga, Chateau. O Chateau está mais para Cidadão Kane. É uma espécie de Cidadão Kane. Olga, Chateau. Corações Sujos, que é o livro da Guerra dos Japoneses aqui no Brasil, japonês contra japonês. Os japoneses que não acreditavam... Que acreditavam que o Japão tinha vencido a guerra e matavam quem não acreditava. Não, é uma história... É outro livro que você escreveu. Que é outro que virou filme. Virou filme, esse aí eu não conheço. Corações Sujos. Corações Sujos. Como é o nome do filme? Chama Corações Sujos, foi dirigido pelo Vicente Amorim, filho do Celso Amorim, e que dirigiu essa excelente minissérie que está na Netflix sobre o Ayrton Senna. Ah, sim. É beleza, eu recomendo, você está recomendando os meus aí, deixa eu recomendar a série do Vicente na Netflix. Eu não sou particularmente interessado por Fórmula 1. Eu adorei a série, adorei. Eu não sabia, por exemplo, que o Ayrton Senna era um cara depressivo, sabe? Um cara para dentro. Esses caras, em geral, piloto de Fórmula 1, é uma gente exibida, né? Uma gente carnavalesca. E eu descubro, pelo documentário, que o Ayrton Senna é o oposto disso. Era um cara na dele, enrustido, quieto e tal. E o quarto livro, adaptado pelo cinema, é uma produção estrangeira, é uma produção franco-britânica. O quarto filme é inspirado no livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que é a história de 5 agentes de inteligência que Cuba infiltra nos órgãos de segurança dos Estados Unidos, principalmente na Flórida, para prevenir atentados terroristas norte-americanos em Cuba. É uma beleza. Essa eu tenho que contar também. Eu estava outra vez em Cuba. Exatamente. Com o Ricardo Couto, com o Frei Beto e com o Alarcón, que era o presidente do Congresso. Presidente do Congresso. Cotado até para substituir Fidel. Fidel estava falecendo. E a gente estava assim, parou um carro chique. Em frente, a gente estava no restaurante, numa varanda. Isso foi em 2009. Parou um carro chique e, de repente, pula de dentro do carro Fernando Moraes. Aí o Frei Beto falou assim, ó o Fernando de Moraes aí. Ó o Fernando Moraes. Eu olhei e falei assim, Fernando, o que você está fazendo aqui na ilha? Ele falou, estou visitando famílias de 5 cubanos que estão presos nos Estados Unidos. Exatamente. E depois isso vira um livro. Você conseguiu entrevistá-los na prisão? Consegui entrevistá-los por telefone. E pude vê-los uma vez, porque eu ia
eu fiquei 2 anos indo para Cuba e indo para Miami, indo para Cuba e indo para Miami. Esse livro dele levou 2 anos para... Levou 2 anos. Agora, eu me lembro quando você estava colhendo esse depoimento. Agora, você não tinha problema de sair de Cuba e entrar nos Estados Unidos? Não, eu tinha que ir para algum lugar, em geral para o México. Ia para o México e do México pegava o avião e ia para os Estados Unidos. Naquela época era o Bill Clinton, presidente. E a CIA não... Não, registrou, claro, mas não me impedia. Esse cara fica indo para Cuba e vindo para cá, vai para Cuba e volta para E cá. fui para Washington entrevistar o Larry Hotter. Lembra um cara que deu Sim, um bode? jornalista. Jornalista do New York Times, que deu um bode com o Lula. Lembro. Eu fui entrevistar o Larry Hotter, por quê? Porque ele era correspondente do New York Times na Flórida, era chefe do escritório do New York Times na Flórida, quando essa máfia cubana, que fazia atentados em Cuba, resolveu puni-lo pelas matérias que ele publicava no New York Times e metralharam a fachada da casa dele, botaram bomba e tal. Teve que ter polícia vigiando a porta da casa dele para evitar atentado e tal. E eu fui a Washington fazer uma entrevista com o Larry Hotter para o Washington, não, New York. New York. Post. Não, New New York. York Times, é. New York Times. Eu fui em Nova York para entrevistar o Larry Hotter. E numa dessas viagens é que eu encontrei com vocês. Você estava em jantando. Cuba, né, para tocar esse livro para Sim, frente. fazer com as famílias. E depois, em 2019, 10 anos depois, esse livro vira um filme extraordinário. Um belo filme. Tá, Quem não viu, eu recomendo demais. É um filme chamado Rede de Espiões. Rede de Espiões. WASP. W-A-S-P. Wasp Connection. WASP Connection, Rede de Espiões. É um filme cujo ator principal, o mocinho da história, é Wagner Moura. É o Wagner Moura. Que tem a Penélope Cruz no filme. Tem a Ana de Armas, uma Ana mulher de Armas. lindíssima. Linda, linda. E é um filme assim, você vê, na hora que você vê já acabou, porque é espetacular. É né? muito Suspense, bom. É uma ação assim, fantástica. E Penélope Cruz, e Ana de Armas, Wagner Moura. Rede de Espiões, não percam. E se você quiser mais detalhes, depois leia o livro, né? Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Exatamente. Bom, esse foi outro que virou filme, né? Sim. Teve Olga, teve o do japonês, teve esse aí, teve o Chateau, né? Teve o Chateau e o Lula eu já vendi. O Lula que eu ainda não acabei de escrever, eu já vendi para uma produtora importante, não posso falar porque está no contrato, que não pode divulgar. Bom, o primeiro volume do Lula saiu... Já saiu tem 1 ano e meio. Saiu em 2024, começo de Nós estamos em 25, exatamente. Começo de Saiu 24. o primeiro volume da história do Do Lula. Lula, que está nas livrarias. Lula. E eu estou escrevendo, se chama só Lula, livrão. E você está escrevendo o segundo. Estou escrevendo o segundo volume, se Deus existir mesmo, como vocês falam, e puser a mão na minha cabeça, até o final do ano eu entrego os originais para a editora. Deus existe lá em Mariana. Lá na minha terra existe. Na igreja lá do Dom Luciano, e que foi de Dom Elvésio. Que Dom era bispo. Elvésio, exatamente, Dom Elvésio. Eu estava vendo, você antecipou alguma coisa do segundo livro, dessa biografia do Lula, né? É a segunda coisa, e eu achei muito interessante que você disse que o Lula só está, ou talvez só esteja na presidência, só está na política, por causa de uma conversa de Fidel Castro com ele. Exatamente. Que foi essa conversa? Foi em 82, 83, o Lula foi candidato a governador de São Paulo, foi a primeira eleição que ele disputou. Para governador. Para governador. E perdeu. E perdeu, não é só que perdeu feio. Ele achava que ele ia ganhar. Porque ele não tinha, o partido não tinha dinheiro para contratar instituto de pesquisa. Então, o medidor de popularidade dele era os comícios. E ele, onde ele chegava era praça cheia. Sindicatos. Em qualquer lugar do Brasil que ele chegasse, o povo enchia a praça porque queria ver o Lula. O Lula era uma novidade na política. Então, ele tem uma passagem ótima. Na véspera da eleição, ele chega em casa e a Marisa, a mulher dele, diz o seguinte, estou com a folha aqui dizendo que você vai perder a eleição, quem vai ganhar essa eleição é o Montoro. Ele falou, isso é imprensa burguesa, não leva a sério não, eu vou ganhar, amanhã estamos indo para o Palácio dos Bandeirantes.
E no dia seguinte ele não só perdeu a eleição, como ele ficou em 4º lugar, rapaz. Perdeu feio. Era Montoro em primeiro lugar, Maluf, eu acho que em segundo lugar, em terceiro lugar. Não, não era o Maluf, era o Reinaldo de Barros em segundo lugar, o Jânio Quadros em terceiro lugar, em quarto lugar o Lula. Ele só ganhou do... Como é que chama aquele sujeito do Partido Socialista, que era jogador de basquete? Roger Ferreira. Ah, Roger. Ele só ganhou do Roger Ferreira. E aí, ele, como acontece com ele toda vez que ele perde uma eleição, ele entrou numa depressão profunda, cava, e não queria mais saber de política. Chegou à conclusão de que queria voltar para a vida sindical. E 82, hein? 82. Queria voltar para a vida sindical e continuar a carreira dele. E alguém toca o PT, que a gente Alguém acabou toca de o PT, criar. que acabou de criar, fica isso aí com o Zé Disseu, com esse povo aí, e eu vou voltar para São Bernardo do Campo. E aí ele faz uma viagem para onde? Para Cuba, junto com o Frei Beto, com o Luiz Eduardo Greenhalgh. Beto é o cartão de entrada para todo mundo. Frei Beto é a porta de entrada para Cuba, para a Revolução Cubana. Grande Frei Beto. Com ele eu fui lá 2 vezes. Ele te casou, né? Eu fui no seu casamento. Ele deu uma bênção lá. Ele me casou Beto, também. Pois é. E o Beto, então... E o Beto abriu as portas, levou o Lula para passear em Cuba. E no meio de uma conversa, o Fidel chamou o Lula para conversar num canto e disse o seguinte: teve aqui um senador do Rio de Janeiro que me disse que você vai abandonar a política. O Lula falou, eu vou perdi a eleição muito feio, fiquei em 4º lugar, foi uma coisa vergonhosa, eu estou profundamente... Eu não quero saber disso. Não quero mais saber de eleição com aquele dedinho, não quero mais saber de eleição não, comandante. E o Fidel disse para ele, quantos votos você teve? Ele falou, 1.200.000 votos. O Fidel falou, Lula, desde que inventaram esse negócio de eleição, nunca, na história da humanidade, um operário teve tanto voto como você teve em São Paulo. Você não tem o direito de abandonar a política. Você é um cara de um partido que começa à esquerda no meio de uma ditadura. No meio de uma ditadura, você cria um partido político, cria uma central sindical, nordestino miserável, sem custo superior. Você tem 1 milhão e 200 teve 1.200.000 votos, não tem paralelo, isso aí não tem paralelo em nenhum lugar do planeta. Você não tem o direito, ouça o que eu estou te dizendo, você não tem o direito de julgar pela janela 1.200.000 votos que você recebeu do povo brasileiro. Volta para lá e vai ser... Volta para a política. Ele voltou, foi candidato a constituinte, foi o mais votado da história do Brasil. E aí desembestou. Foi deputado constituinte, vai disputar a presidência e perde com o Collor por manipulação da Rede Globo, manipula o debate, perde a eleição para o Collor por um fiapo de cabelo e... Collor cai, assume Itamar. Veio o impeachment, o PT, os dois principais denunciadores das tretas do Collor foram o Zé Disseu e o Eduardo Suplicy, os dois do PT, derrubam o Collor, impeacham o Collor, ele é derrubado por impeachment, processo de impeachment, assume Itamar, ele não aceita apoiar o governo Itamar, sai candidato a presidente em 94, perde para o Fernando Henrique, sai em 98, perde para o Fernando Henrique. Mas aprendeu com o Fidel que ele tinha que ficar. Que ele tinha que ficar. O ensinamento do comandante estava lá. Ele vem em 2002, ele ganha e assume a presidência da República, e depois repica, é reeleito em 2006, em 2010 elege a Dilma, em 2014 reelege a Dilma. Porque ninguém sabia que era Ninguém Dilma. sabia. Ninguém sabia. Dilma era um grande quadro político desconhecido. Ele praticamente ganhou ali quatro mandatos. Quatro eleições. Primeira dele, a segunda dele, a terceira da Dilma, a quarta da Dilma. E só não ganhou depois da Dilma... Porque estava preso. Porque arrumaram uma mutreta sem prova, Lava Jato, para ele ficar preso. Eu estava indo na cadeia, estava fazendo livro. Suspeitíssimo. O Sérgio Moro, eu fui interrogado pelo Sérgio Moro. Ah, é? Fui interrogado pelo Sérgio Moro porque eu era testemunha. Você era da Lava Jato? Na Lava Jato, fui convocado como testemunha, fui intimado a depor, e o Sérgio Moro veio com gracinha para cima de mim, eu peitei. Tá, aí é só entrar na internet e olhar
interrogatório, Fernando Moraes, Sérgio Moro. Aliás, eu depus 2 vezes da Lava Jato. Uma vez como testemunha do Lula, mas não fui arrolado pelos advogados do Lula, fui arrolado pelo Moro. E na outra vez como testemunha de um jornalista do Breno Altman, que agora está aí fazendo uma cruzada contra o Estado de Israel, apesar de ser contra o judeu, genocídio de Netanyahu, né? Contra o genocídio que está sendo cometido na faixa O de Gaza. Netanyahu e Trump. Pelo Netanyahu e pelo Trump. E o Breno está denunciando isso no Opera Mundi, que é o canal dele na internet. E o Breno me perguntou se eu podia depor como testemunha de defesa dele, que ele estava sendo acusado, não sei do que, na Lava Jato. Como tudo que foi na Lava Jato era invenção dos procuradores. Eu acabei ficando amigo do hacker, do vermelho, do menino. O hacker de Araraquara? Isso, o hacker de Araraquara. Foi preso. Tá preso. Tá preso. Tá condenado a 10 anos de prisão. O Breno Altman estava há poucos dias, no começo da reunião dos BRICS, né? Eu tive o privilégio de estar lá também, estava o presidente de Cuba, Miguel Dias-Canel. Sim, Dias-Canel. E o Breno estava lá. O Breno também nessas ligações o tempo todo com Cuba. Por falar nisso, sugiro também para você entrar no YouTube, no Opera Mundi. Sim, tem uma entrevista com o excelente Dias-Canel. Entrevista do Breno entrevistando o Miguel Dias-Canel, presidente de Cuba, que nasceu 1 ano depois da Revolução de Fidel. Exatamente. Já é 60, da geração pós-Serra Maestra. E ele conta que Cuba vive o momento mais difícil Dramático. da história. Dramático, por causa dos Estados Unidos. E hoje eu postei no Facebook uma denúncia dos cubanos de que o Trump, horas depois de caçar briga com o Lula, com o Brasil, na verdade não é com o Lula, é conosco, é com o povo brasileiro, ele arrochou ainda mais o bloqueio contra Cuba. O Dias-Canel, presidente de Cuba, dá uma belíssima entrevista para o Breno, e eu sugiro que você assista, você que está em casa, assista depois essa entrevista. Vale a pena. Porque dá para entender muito o momento que Cuba está vivendo. O momento dramático, trágico. Mas olha, ele diz que Cuba resiste pela história e cultura. Pela história e pela cultura. É o 12º presidente americano que Cuba já enterrou. Vai ser mais um. O Trump vai ser mais um. A Revolução Cubana não vai ficar de joelho para presidente americano. E é impressionante a fibra dessa gente. Primeiro que é uma ilha minúscula, do tamanho da Zona Leste, tem a população da Zona Leste de São Paulo. Segundo lugar, que é um país que tem o PIB da Petrobras, sabe? Só vive de tabaco, de turismo. Rum e turismo. Que eles estão bloqueando. Que estão bloqueando. É aí que eles apertam a garganta para asfixiar a Revolução, impedindo a visita de norte-americanos a Cuba, que seria o destino natural, porque por causa da distância curtinha. E os sucessivos presidentes norte-americanos, inclusive Obama, Bill Clinton, todos eles mantiveram. Obama prometeu mundos e fundos com relação a Cuba. Cuba, foi o único presidente. Que foi a Cuba, mas não adiantou nada, porque eu, particularmente, Chico, eu acho que os Estados Unidos é um país que só tem um partido. É um partido com 2 tendências, tendência republicana e tendência democrática. Porque você, olha, pode ser velho, novo, preto, branco, ou a cor de abóbora, que nem o Trump, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o que for. A política externa norte-americana não muda em nada. Mas ela não é comandada pelo presidente, né? Ela é comandada pelo chamado complexo industrial militar. O presidente é só um executor, o Departamento de Estado e os grandes fabricantes de armas. Sim. Por que os Estados Unidos estão sempre em guerra, envolvidos em alguma guerra no planeta? Tem que vender arma. Tem que vender arma. E tem que fazer propaganda de suas armas. Tem que fazer propaganda de suas armas, matando gente. A propaganda é matar gente. Esse míssil funciona bem. E esse tanque aqui funciona bem. Esse aqui não funciona e tal, é assim que vai. É isso. Mas a gente estava falando aqui da prisão do Lula, né, que você teve. Então o Lula ganhou 2 eleições, depois a Dilma ganhou mais 2, não deixaram ele ser candidato. Foi o Haddad, que acabou perdendo. Que quase ganhou. Quase ganhou no primeiro turno, ele raspou o teto do céu ali. E depois o Lula, que se auto-intitulava A Jararaca. A Jararaca. A Jararaca volta e
pega de novo pega o poder. de novo e vai ganhar de novo ganhar ano que a vem. próxima. E olha, se alguém tinha alguma dúvida de que ele ganha no ano que vem, com essa atitude recente do Trump, o Trump é um dedo podre, né? Ele foi interferir no Canadá, a oposição ganhou a eleição. Na Austrália, a oposição ganhou a eleição. No Irã, já estava começando a pipocar focos de oposição ao Khamenei. O Trump vai lá e bombardeia a central nuclear deles. Há uma coesão nacional a favor do Khamenei, porque estava em jogo ali a democracia e, acima de tudo, a soberania do Irã. Então, aqui no Brasil... Trump ataca nos países todos, exatamente. inclusive no Brasil. Aqui no Brasil, Agora, a declaração dele é clara. O Lula, o presidente Lula, né, ganhando mais um mandato, passa a ser o presidente que mais tempo ficou Vai ser. no poder. Pelo voto popular. Isso aqui é interessante, porque Getúlio ficou de 30 até 45. Mas foi por armas. A partir de 37, numa ditadura armada, né? E depois eleito. Depois eleito, em 50, né? E se mata no meio do mandato. E o Lula não. O Lula é ganhando no voto. No voto. E continua sendo o nordestino, Exatamente. operário, sem o dedo, não é? E odiado por boa parte do 1%. Do 1% da população. Do dinheiro do Brasil. E pela mídia, e ele consegue ganhar a eleição. Consegue ganhar a eleição, é impressionante. Você acha que é o personagem mais importante da vida brasileira? Eu acho. Olha, eu achava que era Getúlio, o personagem mais importante da vida política brasileira. Pela Revolução de 30. Pela Revolução de 30, Petrobras. Porque, na verdade, Getúlio são 3 Getúlios, né? A legislação trabalhista. Teve o Getúlio da legislação trabalhista, da Petrobras, da soberania, da Eletrobras. Getúlio da tortura. Ditadura, tem o Getúlio da ditadura, que nomeia o Filinto Miller para ser chefe de polícia, que entrega a Olga para os nazistas. Então, é difícil fazer uma definição única do que foi Getúlio Vargas. Mas com os prós e os contras, eu achava que o Getúlio tinha sido o personagem mais importante da política brasileira. Hoje eu estou convencido de que é o Lula. Hoje eu estou convencido, independentemente do que vai acontecer nas eleições de 2016. Pensa assim, não é nem da política brasileira, é desde que passou a existir o Brasil. Desde que passou a existir o Brasil. Desde 1500. Desde 1500. Não tem. Quem que você vai dizer? O único que disputa, que poderia disputar essa hegemonia, esse título com ele, é Getúlio Vargas. E eu estou, cada dia mais, eu estou me convencendo de que o Lula vai ficar para a história como uma figura com maior relevância do que teve Getúlio. Está falando aqui o maior biógrafo deste país. Isso é a alma generosa. Não, o maior biógrafo. A alma generosa do... Você escreveu várias biografias, né? Inclusive uma que eu não li, que é do Marechal Montenegro. Marechal Montenegro, que é uma figura fascinante, que criou o ITA. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Que é o maior centro de produção. Como é que chama esse livro? Chama Montenegro. As aventuras do Marechal que dominou os céus do Brasil. Lá em 1930. 1930, 1940, esse cara, rapaz, esse sujeito era um profeta. Ele dizia o seguinte: o Brasil ainda vai ser... Na época que o Brasil importava pinico, importava privada da Inglaterra. Eu lembro que eu fazia xixi quando eu era pequeno, as privadas assim, estava lá escrito Twyford Civic, que era, o Brasil importava privada da Inglaterra, e ele dizia o seguinte: esse país ainda vai ser uma potência aeronáutica mundial. As pessoas diziam, tem que internar esse velho, né? Tá louco, tá babando. Hoje, ele era do Exército? Hoje, ele era da Aeronáutica. Marechal do Ar. Hoje, a maior empresa do mundo de aviões é a Boeing, a segunda é a Airbus e a terceira está a 200 quilômetros daqui, é a Embraer. Criada à sombra da história do Montenegro. Esse poderia virar filme também. Vai virar filme. Já vendi. Então, já temos... Já vai virar filme, esse eu posso dizer,
foi vendido para a produtora Tatu Filmes, do Cláudio Cans, e ele já está conversando com o diretor, com o possível diretor, esse eu não posso dizer quem é, porque ainda não assinaram o contrato, mas eu já vendi, já assinei o contrato, e dá um filmaço, porque ele é um herói de 1930. Quando a aviação estava começando. Estava começando. É uma história maravilhosa. É um personagem fascinante. Eu Quase escrevi o foi livro. contemporâneo de Santos Dumont. Não, mas, desculpa, eu falei o nome. Sim, aquele tal. Do Alberto. Do Alberto. Alberto Santos, lá de... nascido na fazenda Cabangu, lá em Minas. Né? Então tá bom, tá isolado. Cutuca a onça com o dedo, não, Bom, rapaz. Quantas páginas você já escreveu sobre o Lula? Que tem uma certa dificuldade. Eu saberia te dizer quantas laudas, mas páginas, eu acho que umas 250 páginas eu escrevi. Do segundo Páginas de volume. livro, do segundo volume. Páginas de livro. Ele está pronto? Falta Não, eu costumo dizer o seguinte, está prontinho, só falta escrever. Então, para ter... Ou então fazer que nem o Humberto Werneck, outro dia eu fui jantar Mineiro. com o Humberto Werneck, mineiro de Belo Horizonte, e eu perguntei para ele, ô Werneck, quando é que sai a biografia que você está escrevendo do caso Drummond de Andrade? Ele falou, espero que saia antes de mim. É ótimo. Então, a pessoa Existe a biografia do Drummond, que eu recomendo também, de José Maria Cansado. Do José Maria Cansado, um jornalista mineiro que faleceu Faleceu com problema de precocemente. coração. Ele é primo do meu cunhado. E o José Maria Cansado escreveu um livro chamado Sapatos de Orfeu. Eu não sabia. É a biografia do Drummond. maravilhosa do Drummond. Que bom. É a única que eu conheço do Drummond. Sapatos de Orfeu. Olha só, José Maria Cansado. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, em Belo Horizonte, está nos anos 70, e ele frequentava a redação, amigo do Luiz Fernando Imediato, outro jornalista que está em São Paulo. Mas é isso, é essa loucura. Conta pra gente alguma coisa do segundo volume do Lula que as pessoas não conhecem, uma história pitoresca do Lula. Não vou dar spoiler, não. Não, mas uma historinha você pode contar. Tem muita história, tem muita, porque eu gravei muito com ele, gravei com amigos Como dele. essa do Fidel, que ninguém nunca imaginava. Ninguém nunca imaginava que o Lula estivesse na política... Por causa do comandante Fidel Castro. Por causa do comandante Fidel Castro. Tem uma passagem deliciosa que eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Tá bom, aí tem que ler o livro. Tem que ler o livro. Que na primeira campanha do Lula presidente, um grande milionário brasileiro, conhecido de todo mundo, disse que queria conhecer o Lula. Queria conhecer e procurou uma pessoa que era amiga do Lula, pessoa para fazer a ponte. Para fazer a ponte, armou o encontro, se encontraram na casa desse intermediário e o sujeito pediu para o Lula falar do programa de governo dele, o que ele queria fazer, o que ele ia fazer se ele ganhasse do Collor para presidente. E aí o Lula falou durante 1 hora, o sujeito ficou apaixonado pelo Lula e falou, eu não concordo com uma vírgula do que você falou, mas eu acho que numa boa democracia você tem que ter o direito de defender suas ideias publicamente. Então eu vou te dar uma contribuição para a campanha. E deu $50 mil para ele. Que na época era uma fortuna. Fortuna. E na hora que chegou aquele pacotinho no comitê, eles abriram champanhe nacional e festejaram. Passados muitos e muitos anos, o Lula já era ex-presidente da República e ele se encontra com esse empresário e ele diz, eu não podia morrer sem te contar uma coisa. O Lula diz, o que é? Ele falou, você lembra o dia que a gente se conheceu? Eu falei, claro que lembro. Você lembra que eu te dei uma contribuição para a campanha? $50 mil? O Lula falou, claro que eu lembro. Fizemos festa. É que eu vou esquecer isso. Como é que eu posso esquecer o meu próprio nome, mas não esqueço. Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores, pegar $50 mil, 1989. Seria quase $1 milhão. Fortuna. É uma fortuna. Ele falou, você sabe o que eu fiz depois que eu saí daquele nosso encontro? O Lula falou, não. Ele falou assim, eu fui para um hotel lá na Zona Sul, encontrei o Fernando Collor lá, já estava marcado o encontro, e dei $5 milhões para ele. $5 milhões. Tinha dado 50 mil para o Lula. Dei $5 milhões para o Collor fazer campanha.
Isso eu conto no E o livro. que o Lula disse para ele depois? Morreram de rir, imagina, morreram de rir com a história. Porque o próprio cara contar, diz, eu não posso morrer sem te contar isso. E são amigos ou o cara já morreu? Não posso falar, não vou dar spoiler, mas continuaram amigos. E uma coisa interessante é o seguinte, que esse sujeito que deu $50 mil para o Lula, nunca pediu um favor para ele. Nunca pediu nada, nomeação de um office boy, de um contínuo, de um lavador de carro. Nunca. Interessante. Mas ficou amigo para sempre. Ficaram amigos para A sempre. única coisa que eu quero é continuar seu amigo E enquanto a gente vier aqui. Né? É recíproco. E quem sabe você participe mais aqui do ICL. É só chamar. Chamar para você fazer uns comentários com a gente. Chama, eu venho sim, com prazer. Eu queria gravar uma série, sabe? Cada dia você contar um pedaço dessas histórias. Tá bom, eu conto. Olha, já tem mais de 1 hora que a gente está Pois gravando aqui. É verdade. Coisa impressionante. Eu nem vejo passar o tempo. É verdade. Eu também, se deixasse, continuava aqui. Queridíssimo. Chico, muito bom. Grande Fernando. Muito bom. Prazer em Obrigado, te ver. Muito viu? obrigado. Obrigado a Valeu, vocês. valeu, ICL. Obrigado a vocês pela paciência. 5 anos atrás, o Brasil conheceu o projeto mais revolucionário de educação, uma utopia, uma possibilidade de todos no Brasil poderem estudar com os melhores professores e professoras do mundo. Chegou a hora de voar mais alto. Dia 27 de julho, o chão vai tremer. Um novo capítulo da história do ICL, o mais ousado e revolucionário, vai ser anunciado. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. Se você é aluno ou aluna do ICL, do Investidor Mestre, do Empreendedor Mestre, da nossa pós-graduação ou do PEX, isso não é um convite, é uma convocação. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Novidades revolucionárias que nunca foram anunciadas em lugar nenhum do mundo. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.